Retornando com o programa Escola Bíblica, o segundo bloco desse programa que está uma bênção. Estamos falando sobre o ministério pastoral. A Bíblia fala da figura do pastor desde os tempos remotos. Essa pessoa, essa figura, essa função de pastor, ela é muito cativante, porque ela fala de uma pessoa que tem todo um cuidado com o rebanho, é uma pessoa geralmente de paciência e de muita habilidade. E é sobre essas habilidades que nós queremos falar agora nesse segundo bloco, falar um pouco sobre as características do verdadeiro pastor. Nós não queremos aqui dar ibope para os maus pastores ou os que desvirtuam, não. Nós estamos aqui para falar do que é bom, porque esses são a grande maioria e são com esses que Deus conta para tocar o seu rebanho, tá bom? E, pastor Elias, nos fale um pouco sobre, então, as características do pastor, né? Aquele que exerce, que recebe de Deus esse chamado para ser pastor, para cuidar de ovelhas, né? Agora falando do homem, né? Do homem pastor. Nos fale um pouquinho sobre essas características do pastor. Graças a Deus, pastor. Nós vemos aqui que se tratar do ministério pastoral, se trata de algo muito glorioso, porque procede de Deus, né? E o senhor já falou que, ainda bem, a grande maioria dos pastores, porque são verdadeiros, a maioria dos pastores são verdadeiros, e são dessas pessoas que nós queremos tratar, porque existem aqueles chamados pastores, mas existem os pastores chamados, né? Aqueles pastores que... E eu aprendi com um determinado escritor que ele diz que ter vocação, ter o chamado de Deus, ou mais propriamente a vocação, não é quando ele não tem outras oportunidades. É quando ele só enxerga o ministério pastoral, apesar de ter outras oportunidades, outras portas abertas pelas quais ele possa entrar, outros caminhos pelos quais ele pode trilhar, mas ele só enxerga o ministério pastoral. Alguém até diz que isso é como uma espécie de algema invisível, né? Que cativa a pessoa nesta linha. Então, existem homens de Deus, homens que foram chamados e vocacionados por Deus para desempenhar esse papel tão glorioso que é o de pastor. E nós vemos aqui que desenvolver essa atividade com eficácia envolve alguns fatores muito gloriosos. O primeiro que nós queremos evidenciar é a aptidão que a pessoa deve ter para ensinar a palavra de Deus. É esse mergulhar nas Escrituras, que é a sua principal arma, é o seu principal instrumento de atuação, é a palavra de Deus. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, um jovem pastor, disse assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E esse manejar aqui, bem, tem a ver, no original tem a ver com cortar em fatias reta, ou então descrever uma linha com uma régua, ou fazer algo no segmento de uma linha, algo que está muito corretamente. Então nós devemos estar atentos a isso. E muitos pastores, graças a Deus, né, pastor Marcos, evangelista Wallacke, inúmeros homens e chamados por Deus têm se dedicado a estudar, a mergulhar nas Escrituras, a se afadigar. Paulo, ainda escrevendo a Timóteo, na primeira epístola, né, capítulo 5, versículo 17, ele diz que é necessário que nós nos afadiguemos na palavra, que nós nos abundemos, que haja uma abundância mesmo dessa manifestação da palavra de Deus na nossa vida. Não há algo mais glorioso na vida do pastor, do ponto de vista da ovelha, quando vê que o pastor é apto a ensinar, porque ele é uma pessoa que não só ensina com testemunho, com bons exemplos, com boas atitudes, mas também ele ensina com a palavra de Deus, porque ele é preparado. Há pessoas que, na tentativa, são pastores que na tentativa de segurar suas ovelhas, elas atentam mais para cercas resistentes do que para um pasto de qualidade. E nós, na condição de pastores verdadeiros, na condição de pastores verdadeiramente chamados por Deus, devemos atentar mais para a qualidade do alimento, do pasto, da palavra, porque isso vai cativar mais do que uma cerca resistente às possíveis ovelhas que queiram sair.
Nós vemos também o outro aspecto muito importante na vida do pastor verdadeiro, o pastor legítimo do qual nós estamos tratando. Ele é um aconselhador, ele é um amigo, ele está próximo das ovelhas e as ovelhas ouvem a sua voz. Não é uma pessoa qualquer, a pessoa manifesta confiança. Eu diria que um dos elementos mais nobres e mais precioso que pode haver na vida de um líder, mais propriamente de um pastor, é ele manifestar confiança, de modo que os seus liderados vejam confiança nele. Nós estamos numa época em que muitas pessoas não confiam nos seus líderes. Graças a Deus, o número de pessoas confiáveis são superiores ao de pessoas que deixam a desejar nesse aspecto. Então você, meu amado irmão que é líder, que é pastor, Deus te use, Deus te abrilhante com as suas manifestações, mas manifeste confiabilidade ao seu liderado, porque isso não tem preço. Um outro aspecto aqui, e eu quero já finalizar minha participação nesse bloco, é a correspondência direta entre aquilo que o pastor prega, entre aquilo que o pastor fala e aquilo que ele vive de fato. Tem uma correspondência. Todo mundo, quando olha, vê essa correspondência. São coisas coadunadas. Inclusive, uma parte do texto aqui no primeiro subtópico, do segundo tópico da nossa lição, diz assim: uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que sua palavra pastoral não se coaduna, não está em harmonia, não está alinhada com a sua vida. É o que Paulo escreve a Tito, no capítulo 1, versículo 16, dizendo que tem pessoas que dizem conhecer a Deus, mas há essa discrepância, há esse desencontro entre aquilo que a pessoa prega e aquilo que a pessoa vive. Então, isso também é um aspecto que deixa brecha, a fim de que as pessoas não confiem nesses líderes, né? É por isso que Paulo nos diz assim, que nós, na condição de ministros de Deus, nós devemos ser recomendáveis em tudo, na palavra, no jejum, na oração, no trato, em tudo. Eu gostaria de ler rapidamente esse texto, pastor Marcos. Está em 2 Coríntios, capítulo de número 6. Amado irmão, minha irmã, você que está aí agora, você pode fazer uso da sua Bíblia. Esse texto está em 2 Coríntios, capítulo de número 6. Eu gostaria de ler rapidamente, versículo 3 a seguir, Paulo diz assim: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, ou não seja alvo de censura. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. E o texto continua. Então, em todos esses aspectos, nós devemos nos comportar de modo que nós não demos, ou nem nos comportemos de modo que os outros venham nos repreender, de modo que os outros venham censurar o nosso ministério. Deus te abençoe, Deus te faça um instrumento poderosíssimo em suas mãos e que você, na condição de ovelha, também compreenda esse aspecto tão glorioso, porque todos nós, apesar de sermos pastores, nós, antes de ser pastor, nós temos que ser ovelha também, porque se não serve para ser ovelha, não serve para ser pastor. Maravilha, pastor Elias, é isso mesmo, que bom, né? Antes de ser pastor, nós somos ovelhas do mesmo pastoreio. Que lindo, que maravilhoso. Evangelista Wallach, o senhor é evangelista, Deus tem lhe chamado nessa função tão nobre e também para expor as Escrituras, pregar, ensinar, mas o senhor também entende que a figura do pastor, existe alguns requisitos imprescindíveis, né, para o exercício e que só enobrecem, né, mais ainda essa função. Sim, perfeitamente. Esse contexto histórico aí que o pastor Elias acabou de descrever é bem importante. E o pastor Elias começou sua fala dizendo que a maioria são bons. E dentro dessa perspectiva metafórica de comparações que nós tratamos de pastores de ovelhas, de cuidadores de ovelhas
e de cuidadores de pessoas e de pessoas que são cuidadas, tem interessante nós percebermos que isso aí é histórico. Se nós percebermos em Gênesis capítulo 46, quando Jacó está indo de mudança para o Egito e seu filho José se encontra com ele em Gósen, e José adverte que vai informar aos egípcios, a Faraó, de que seus parentes são cuidadores de gado, são cuidadores de ovelhas. Por quê? Porque naquela época os egípcios tinham preconceitos, né, em relação a quem cuidava de ovelhas. Mas de certo é que hoje nós estamos aqui tratando dessas características e partindo do princípio que a maioria são bons, nós temos algumas características peculiares, né? Aqui em 1 Timóteo 3, do versículo 2 ao versículo 7, nós temos 15 características que o apóstolo Paulo ele escreve, determinando quais seriam as características que nós temos aqui do ponto de vista teológico, que se coadunam com a imagem do bom pastor, do pastor que seria exemplo hoje. Então nós temos aqui a irrepreensibilidade moral, uma vida conjugal ajustada, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, ordeiro, moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua vida, experiente e dê bom testemunho perante aos descrentes. Nós lemos aqui de uma forma resumida, do versículo 2 ao versículo 7, para que você tenha uma ideia generalizada do que nós estamos tratando. E tem um texto em Isaías 53, verso 6, diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Está tratando sobre Jesus. E é Jesus esse paradigma, esse que ele conseguia, em uma só pessoa, ele conseguia reunir todas essas virtudes, essas qualidades, que é o paradigma que nós tentaremos e é o que nós tentamos buscar hoje para o crescimento e para a glória de Deus. Amém, glória a Deus. E o pastor, portanto, é esse cuidador, né? Como disse o evangelista Wallach, ele leva as ovelhas a pastos, né? Ele leva a pastos porque ele é o pastor. Ele tem esse cuidado, ele administra, ele tem essa visão que nem todos têm. O pastor, pastor Elias, ele vê aquilo que os outros não veem, né? Deus dá sempre uma capacitação maior para o pastor em função do cuidado que ele tem que ter com todo o rebanho. E isso exige dele um relacionamento muito íntimo com Deus, né? Então, além do preparo teológico que ele precisa ter, ele precisa conhecer a palavra. O pastor não tem que necessariamente ser um homem letrado. Existem muitos pastores que não tiveram oportunidade de ir para um banco escolar, uma faculdade, ir para uma academia, mas eles foram homens que não desprezaram as Escrituras e Deus tem usado. São milhares no Brasil e no mundo. Aqui mesmo na Amazônia nós temos em nossa convenção pastores simples e humildes que cuidam de forma assim maravilhosa do rebanho do Senhor, e Deus os capacita através da palavra. Deus dá sabedoria, dá graça, não é, pastor Elias? Então, por quê? Porque vive um relacionamento íntimo com Deus. Essa vida de oração, ela é muito importante, não é, pastor Elias? Para o pastor, né? A vida de oração, de piedade. Com certeza. É por isso que lá em Atos capítulo de número 6, na separação dos diáconos, Atos capítulo 6, versículo 4, os apóstolos separaram os diáconos para os serviços, para assistir às viúvas, os órfãos, enfim, e eles disseram, e nós permaneceremos no ministério da oração e da palavra. Palavra é importante, mas tem esse outro lado, o lado da oração, o lado da devoção. Tem muitos pastores, sim, como falou o pastor Marcos, que não frequentaram a academia, não frequentaram a universidade, não fizeram um seminário teológico, todavia são homens de Deus, são homens que estão próximos das ovelhas, são usados por Deus com uma sabedoria extraordinária. Eu lembro agora de Jeremias capítulo de número 3, pastor Marcos, versículo de número 15.
Jeremias capítulo de número 3, versículo de número 15, o Senhor diz assim: e vos darei pastores segundo o meu coração. Olha o parâmetro aí. Segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E eu não necessariamente que tenha um subsídio teológico aqui para associar essa ciência, essa inteligência aqui com manifestação de dons espirituais que já foram estudados aqui, dom da palavra da sabedoria, dom da palavra do conhecimento, que de alguma maneira estão acoplados, estão anexados ao exercício desse ministério pastoral. Tem situações que surgem para o pastor que muita gente formada, muita gente que é inteligente do ponto de vista acadêmico, mas que não resolve. E Deus manifesta a saída, manifesta a solução em casos complexos, porque tem hora que o pastor ele é um psicólogo, tem hora que ele é ensinador, tem hora que ele é um professor, enfim, ele é um orientador, ele é um conselheiro, enfim. Surgem, então, situações difíceis, situações complexas, e se não for a graça de Deus, e se ele não for propriamente vocacionado e chamado por Deus, ou segundo o coração de Deus, como nos diz aqui no versículo 15, ele não terá uma solução para essas situações, para essas circunstâncias. Então nós vemos que o pastor, ele ingressa-se também nesse aspecto espiritual, de oração, palavra, e ele se manifesta ou é usado por Deus em várias situações através do dom ministerial de pastor, né? Amém. Interessante que aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 13, o escritor está falando de vários conselhos práticos, né, para o povo hebreu daquela época e para nós também. E aqui no versículo 7 ele diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E aí ele diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, tem sim pessoas hoje que podem ser, que têm uma vida exemplar, que nós podemos imitar. Hoje as pessoas falam muito isso, eu ouço muito essa frase: olhe só para Jesus, olhe só para Jesus. E como se o ser humano fosse algo desprezível, os líderes forem desprezíveis e não tivesse mais exemplos na igreja. E isso me parece que é um exagero, nós não podemos concordar. O apóstolo Paulo disse, como a pastoria já falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E a Bíblia está dizendo: a fé dos quais imitais. Agora, você não vai encontrar uma pessoa sem defeito, você não vai encontrar líder sem defeito. Hoje está acontecendo muito isso, as pessoas elas querem estar numa igreja onde se encaixa ao padrão delas. Elas não querem se encaixar à igreja, nem aquela liturgia, aquela doutrina e aquele ensinamento do pastor. Mas elas querem que o pastor pregue o que elas querem ouvir. E esse acontecimento, pastor Elias, evangelista Wallach, o apóstolo Paulo já nos falou sobre isso. Ele disse que nos últimos tempos as pessoas não receberiam bem a sã doutrina, mas elas se cercariam de mestres segundo a sua própria cobiça, rejeitarão a sã doutrina, vão cercar de fábulas. Hoje as pessoas preferem ficar seguindo pessoas num determinado canal, em um Instagram, participando de inúmeras lives, mas elas não querem congregar para ouvir o pastor que está ali, que vai abraçá-las, que vai visitá-las, que vai ajudá-las, que vai aconselhá-las, porque essa é a função do pastor. Mas para isso, as pessoas devem querer ser guiadas. Elas precisam se deixar ser guiadas pelo Senhor através dos pastores. E o aconselhamento ele é muito importante. Todos nós sabemos que na vida cristã, no início principalmente, mas sempre, nós vamos precisar de homens de Deus para nos aconselharem. E nós, como pastores, e aqui eu já falo um pouco de mim, o pastor Elias vai certamente falar dele, o evangelista Wallach, e nós precisamos, nós cuidamos também de um pequeno rebanho, de uma pequena comunidade, sob a confiança de um outro pastor, que é o pastor presidente, o nosso pastor, e nós precisamos do conselho dele, nós precisamos da orientação dele, porque Deus colocou ele sob autoridade sobre nós. E eu vejo muito isso hoje. Muito não, eu vejo algumas pessoas que não compreendem bem que elas precisam estar debaixo da autoridade, evangelista Wallach.
E às vezes elas querem servir a Deus, elas querem pregar na congregação, elas querem exercer uma liderança, mas elas não querem se submeter àquela autoridade pastoral. Me parece que isso é um equívoco, né? Perfeito. Nós vivemos, porque nós tratamos de comparações, e os crentes em geral, nós sofremos uma pressão da sociedade muito grande, porque se nós percebermos aqui, nós estamos tratando do termo pastor, do termo ovelhas. De forma maldosa, aqueles que não reconhecem ou que não conhecem a pessoa de Jesus Cristo, tentam nos acusar de vivermos em currais ideológicos, né? Mente pequena, etc. Esses são os adjetivos que nos lançam. Mas o recado que nós temos, e não é recado, é uma mensagem direta, é que quando nós conhecemos ao Senhor Jesus, aí é que a nossa mente esclarece e nós conseguimos enxergar aquilo que muitos não veem, como já foi dito agora há pouco aqui pelo pastor Elias e pelo pastor Marcos, quando diz assim que o pastor, ele enxerga coisas que, entre aspas, as pessoas normais não reconhecem, não veem, né? Então, assim, só para complementar o raciocínio, da mesma forma em que em Jeremias 3,15, Deus diz que vai dar os pastores segundo o seu coração, o próprio Senhor Jesus fala com o profeta em Jeremias 23, capítulo 23, verso 1, diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Em algumas traduções diz Yahvé. Então, assim, olha só o contexto que nós estamos inseridos, o tanto que ele é importante, o contexto que nós estamos de submissão a uma autoridade eclesiástica. É por isso que nas nossas congregações, nas nossas igrejas, é muito bacana isso, porque independente do cargo que você exerce no mundo eclesiástico, lá você é servo e você está subordinado a uma autoridade eclesiástica maravilhosa. Então, quando eu chego na congregação do pastor Elias, na congregação do pastor Marcos, e nas outras nossas que nós temos, e que nós nos vemos num nível só hierárquico, mas que nós temos uma liderança religiosa ali, e que aquela liderança religiosa, ela possui a unção espiritual, ela possui a autoridade de Deus, aí que nós vemos o quão o plano de Deus é maravilhoso para as nossas vidas. É verdade, pastor Elias. Quando a gente chega numa congregação, como disse o evangelista Wally, que lá tem um pastor, naquele momento, eu sou ovelha daquele pastor. Eu estou sob a autoridade dele. E também a gente vê isso no próprio nosso pastor presidente, quando ele chega na congregação lá, que tem um pastor, que ele colocou lá, que ele abençoou para estar ali, mas ele chega ali com humildade, né? E a gente automaticamente já vai entender que ele vai ter todas as honras, ele vai estar na direção do trabalho. Mesmo assim, o pastor Salles, ele diz: não, toque o trabalho, você que é o pastor aqui, e tal, e tal. Então a gente percebe que esse é o grande segredo, a gente ser servos um dos outros. É o pastor ter essa concepção de que ele é servo. Acima de tudo, né, pastor Elias? O pastor, ele é um servo de todos os servos, né? E todos os servos também devem tê-lo em grande honra, né? Hoje nós temos aí, me parece que agora em junho tem o dia do pastor, segundo domingo de junho é o dia do pastor. É importante você lembrar essa data, porque as pessoas só lembram do pastor quando estão com problema. É igual lembrar do médico, do advogado, quando tem dificuldade. Mas é importante lembrar que o pastor, ele é uma alma, ele tem uma vida, ele tem uma família, ele precisa de atenção, de carinho. E quando a gente começa a ver dessa forma, a igreja vê dessa forma, ela recebe automaticamente do pastor esse cuidado, esse ensino. O pastor tem mais amor, devota mais amor, porque a coisa mais difícil é um pastor estar num lugar onde as ovelhas não valorizam, né? Então isso é uma coisa muito interessante que eu quero deixar aqui de reflexão para todos nós. Pastor Elias, o senhor quer complementar isso? Há um texto, pastor Marco, muito importante, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13, é sobre essa manifestação de honra, de reconhecimento aos nossos líderes, né? Ao nosso pastor, ao governo eclesiástico. E nós sabemos que Jesus só é o único pastor, é o grande pastor, é o sumo pastor, é o pastor dos pastores, porque ele mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo.
tomando a forma de servo. E aí o Senhor falou sobre esse negócio de reconhecer, né, aqueles que nos presidem. O apóstolo Paulo disse assim: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos ademoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Então, tratar com grande estima, não é de Amém. qualquer maneira. Glória a Deus. Ainda em se tratando de honra, 1 Timóteo 5,17 diz que os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Por isso que é importante nós entendermos que já se trata de honra aqui há muito tempo e que realmente os pastores que militam realmente na palavra do Senhor, eles merecem justificadamente. Maravilha. Bom, nós vamos terminar aqui o segundo bloco e já já voltamos com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica, com uma surpresa muito agradável. Nós esperamos por você, tá bom? Não saia daí.